Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 16 de setembro, sexta-feira. Hoje a igreja nos convida a celebrar a memória dos santos Cornélio e Cipriano, bispo, Cornélio Papa, Cipriano Bispo, os dois são mártires da igreja. Que a exemplo desses dois grandes homens, possamos nós também doar e dedicar a nossa vida por amor a Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje, das memórias de hoje. Cornélio e Cipriano, cujos nomes estão escritos no cânon romano, viveram no século III. Entregaram a vida a Deus com amor e fé, defendendo a unidade da Igreja. Cornélio, Papa, nasceu no ano de 180 na Itália, onde morreu exilado em 253. Cipriano, bispo, nasceu no ano 210 em Cartago, na Tunísia, onde morreu degolado em 258. Hoje somos motivados por estes dignos pastores a viver com intensidade os ensinamentos do Evangelho. Então, que eles nos ajudem a viver com intensidade os ensinamentos do Santo Evangelho. E hoje o Evangelho que nos é concedido é curtinho, mas cheio de significado. São Lucas faz questão de nos reportar a época de Jesus e dizer que ele tinha uma vida itinerante, uma vida que era marcada por grande intensidade naquilo que ele fazia. Ele andava pelos povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Então, essa era a missão, esse era o ofício, esse era o trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo. Falar, anunciar, pregar, dar testemunho do reino de Deus. São Lucas faz questão de nos falar que junto a Jesus iam os 12 discípulos. Os que são os 12 apóstolos, melhor dizendo, que foram chamados pelo nome. Foram chamados um a um por Jesus Cristo. Então, aqueles que estão com o Senhor também são convidados a aprender e depois realizar aquilo que Jesus realizou. São testemunhas também do reino de Deus, são testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo, são
as bases, poderíamos assim dizer, os alicerces da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é por meio do ensinamento dos apóstolos que a Igreja tem, então, amados irmãos e irmãs, o seu fundamento. A Igreja tem o seu sustento. E o que os apóstolos ensinam, senão, amados irmãos e irmãs, a amar, servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, então, aqui São Lucas faz questão de dizer que os apóstolos caminhavam juntos, iam com o Senhor, bebiam da fonte, para que mais tarde também pudessem testemunhar. Logo em seguida, ele diz também, nos traz um outro detalhe importantíssimo, algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Dentre elas se destaca Maria, chamada Madalena, do qual havia sido expulsos 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era o alto funcionário de Herodes, e Susana e várias outras mulheres. Elas ajudavam a Jesus e aos discípulos. Aqui diz com os bens que possuíam. Amados irmãos e irmãs, nós podemos entender aqui em 2 dimensões. Algumas, de fato, ajudavam com os bens, às vezes bens materiais, como por exemplo, nós ouvíamos aqui que Joana era mulher de um dos altos funcionários de Herodes. Então tinha um poder aquisitivo melhor que as demais. Mas como pensar então as outras mulheres que talvez não tinham esse mesmo poder aquisitivo? Nós podemos entender bens como dons. Elas serviam com os dons que possuíam. E aí faz toda a diferença, amados irmãos e irmãs. Porque não é só o plano material que importa nesse contexto. Elas serviam com o dom que tinham. Algumas cozinhavam, outras procuravam de certa maneira também organizar os espaços litúrgicos, outras cantavam, enfim, elas colocavam à disposição a própria vida, a vida por amor a Cristo e seus irmãos. Nós também somos convidados a viver este caminho. Esse Evangelho nos dá referencial, nos ensina, nos encaminha, nos convida, nos provoca a nos colocarmos à disposição de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossos irmãos e irmãs. Os 2 santos de hoje são, amados irmãos e irmãs, também homens que são sucessores apostólicos, são sucessores dos apóstolos. Cornélio, Papa, Cipriano, Bispo. Eles procuraram com suas vidas auxiliar, dar testemunho, lutar pela unidade da Igreja, lutar pelo bem da Igreja. Todos também somos chamados a isto. Todos somos convidados com a nossa vida, com a nossa história, a colaborarmos no âmbito da Igreja, a Igreja tida como pedras vivas, ajudar os nossos irmãos e irmãs, para que possamos, como o salmista, dizer: ao despertar, me saciará a vossa presença, ó Senhor. O Senhor que procura vir ao nosso encontro, que nos ajuda, que nos encaminha, que nos dá ânimo, coragem e sustento, é Ele que nos dá força para nos encaminharmos em nossa vocação, em nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.